quero, antes de abrir a palavra, orar mais uma vez com você. Então, coloque a mão sobre o seu coração. Nesse momento, feche os teus olhos, se prepare para receber aquilo que Deus reservou para a sua vida nessa noite. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por essa linda celebração que estamos tendo aqui hoje. Obrigado pelas músicas, pelos louvores. Ó Deus, obrigado por esse ambiente de cura, esse ambiente profético. Ó Pai, a Tua presença está aqui, e onde a Tua presença habita, onde a Tua presença está, sempre algo novo acontece. Nós, nesse momento, colocamos o nosso coração diante do Senhor, pedimos a Deus para que o Senhor encontre um espaço, uma boa terra, e ali haja frutos a 100 por 1 da Tua palavra. Ó Pai, fala conosco, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Diga comigo assim: Deus vai terminar o que Ele começou na minha vida. Essa é a palavra de hoje para você. Deus vai terminar o que Ele começou. Amém? Então vamos de novo, todos juntos? Diga: Deus vai terminar o que Ele começou na minha vida. Amém, querido? A palavra de Deus diz, Filipenses 1,6, Paulo vai dizer o seguinte: aquele que começou a boa obra vai fazer o quê? Completar. Aquele que começou vai completar. Jesus, num dos seus sermões escatológicos, em Lucas 21, verso 33, fala o seguinte: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Amém? Então, em nome de Jesus, eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida nessa noite. Tudo pode passar, mas a palavra de Deus não vai passar. Existem coisas que Deus começou na sua vida e Ele vai concluir, Ele vai terminar. Ainda que demore um tempo, ainda que o processo seja longo, o que Ele começou, Ele vai terminar em nome de Jesus. O que Ele começou na sua família, Ele vai terminar. O que Ele começou na sua vida pessoal, Ele vai terminar. O que Ele começou nos seus relacionamentos, Ele vai terminar. Portas que Ele abriu, só Ele fecha. Portas que Ele fechou, ninguém pode abrir porque Ele fechou em nome de Jesus. Então não fique com medo de uma porta fechar, porque se Deus abriu, é só Ele que fecha. Não é uma notícia ruim que vai fechar, não é uma crise que vai fechar, não é uma circunstância que vai fechar. Se Deus abriu, Ele fecha. Ninguém tem autoridade para fechar, nem você. Amém, querido? O que eu vejo muitas vezes é que nós ficamos atemorizados, porque muitas coisas começam a acontecer, muitas coisas começam a surpreender a nossa vida, e a gente começa a ficar atemorizado, porque o tempo passa, as coisas vêm e vão, e parece que Deus deixou de lado algumas coisas que Ele liberou sobre nós, e nós permitimos que isso comece a entrar no nosso coração, esse nervosismo, esse medo, essa apreensão, e aí a gente deixa de lado coisas que Deus já estabeleceu. Eu volto a dizer, querido, o que Deus abriu, só Ele fecha. E o que Ele fechou, ninguém abre mais. Se Ele fechou e decretou como fechado, só Ele pode abrir. Amém, querido? Então, Deus vai terminar o que Ele começou. Você recebe isso em nome de Jesus? Então, diga de novo: Deus vai terminar o que Ele começou. Amém. Você pode aplaudir a Ele? Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 15. Gênesis 15. Eu vou ler do verso 1 ao verso 6. Gênesis 15, do 1 ao 6, diz o seguinte: depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão: não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa.
Mas Abrão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco. E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se és que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. E Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Abraão está parado, gente. Abraão está paralisado na sua vida. Ele está enfiado dentro de uma tenda, e ali ele começa a reclamar com Deus. Ele começa a dar instruções para Deus, dizendo o seguinte: olha, você tinha falado que eu teria filhos, que a minha descendência seria longa, seria grande, mas aí, até agora nada. Quem vai receber a minha herança é o meu servo, Eliezer. Porque naquela época, se o homem da casa, o patriarca da casa, não tinha herdeiros para deixar a sua herança, quem ficava com a herança era o principal criado da casa. Então Abraão está reclamando com Deus: que história é essa de descendência? Que história é essa que o Senhor abriu na minha vida? Que história é essa? Porque até agora a minha mulher continua estéril, eu continuo sem filhos, e é o meu criado que será o herdeiro da minha herança. E com isso, Abraão está parado, paralisou a sua vida. É interessante que ele olha para trás e ele começa a perceber que muita coisa havia acontecido, mas o que Deus havia falado ainda não havia acontecido. Você já passou por essa experiência, querido? Muita coisa acontece, mas o que Deus falou ainda não aconteceu. Muita coisa, sabe, a gente vive, a gente passa, mas o que Deus um dia ministrou no nosso coração, isso que é bom, ainda nada. Sabe por que eu vejo, ou um dos grandes princípios que eu vejo nesse texto, é que mais importante do que o que aconteceu na sua história até aqui, é se preparar para assumir o lugar que Deus quer levar você. Pegou aí ou não? Então, mais importante do que aconteceu é para onde Deus está te levando, querido. Mais importante, se você passou por lutas, por circunstâncias, por dores, por decepções, se você passou por negativas, se você passou por situações que roubaram e sugaram as suas energias, mais importante do que tudo isso é para onde Deus quer levar você. E Abraão, nesse momento, está dando importância ao que aconteceu, daquilo que ele havia vivido, mas que não era o que Deus havia liberado para ele. Ao dar mais importância ao que não havia acontecido em Deus, ele diz o seguinte: é furado o que o Senhor me colocou, porque nada do que o Senhor falou se cumpriu. Percebe o quadro que Abraão está aqui? E aí o que Deus faz? De uma maneira graciosa, extraordinária, Deus vai ao encontro de Abraão. Se manifesta a ele numa visão e começa a renovar coisas que ele tinha falado para ele há um tempo atrás. Quem sabe nessa noite, Deus quer renovar no seu coração coisas que ele falou com você há algum tempo atrás e que talvez você esqueceu, deixou passar, se perdeu no meio do caminho como Abraão. Quem sabe você está numa tenda espiritual, sabe, simbólica. Você está numa tenda
e você não enxerga mais nada na sua vida a não ser os limites da tenda. Deus quer convidar você hoje a sair, a olhar para o céu e contar estrelas. Eu não sei como é que está o céu hoje lá, não dá para ter noção daqui, mas eu quero convidar você ao sair da igreja aqui hoje, a começar a contar estrelas, querido. Sai olhando para cima e começa a recuperar o que em algum momento Deus já te entregou. Mas vamos voltar um pouquinho, porque o texto começa dizendo o seguinte: depois dessas coisas. Toda vez que a Bíblia traz essa expressão, ela está nos chamando a atenção para o que aconteceu. Ou seja, a Bíblia quer que a gente olhe o que aconteceu antes. E aí, rapidamente, eu vou trazer para você o que aconteceu. Por exemplo, no capítulo 12 de Gênesis, você vai ver Deus chamando Abrão. Deus oferecendo um caminho, um propósito para ele. Abrão, sai da tua terra, sai dos teus parentes, da casa dos seus pais, e vai para uma terra que eu estou preparando para você, e eu vou formar uma nação, um povo, a partir da sua descendência. Estão lembrados disso? Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e a sua descendência será grande na terra, o seu nome será famoso, você será uma bênção. Deus libera uma palavra para Abrão, ele tinha 75 anos de idade, ele teria que mexer toda a sua vida, ele teria que pegar as suas coisas, arrumar as suas coisas, e ir para uma terra que ele nem sabia qual. Ele iria para um lugar que Deus ainda ia mostrar para ele. Porque Deus é assim, querido. Deus nos convida para jornadas de fé. Deus nos convida para jornadas de obediência. Deus nem sempre vai falar tudo que Ele vai fazer na sua vida, ou tudo que você vai enfrentar, porque se Ele falar tudo que você vai enfrentar antes, é capaz que você nem saia do lugar. Então, às vezes, Deus só te convida a dar um passo. Às vezes, Deus só te convida a confiar na palavra dEle. Tudo que às vezes nós temos é uma palavra, nada mais do que isso. Abrão só tinha uma palavra de que Deus iria dar a ele uma numerosa descendência, que através da vida dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Sabe o que Deus quer recuperar no teu coração hoje? A palavra que Ele já liberou. Querido, se Ele já liberou, está liberada. Tudo que Ele liberou já está liberado nos céus. Você precisa se apropriar do que Deus já liberou para você. Não dá para ficar fazendo joguinho, sabe, com o diabo, com os sentimentos. Ah, Senhor, mas ainda não aconteceu. Ah, Senhor, mas quando isso vai acontecer? Querido, foque no que Deus já liberou. Foque no que Ele está fazendo. Foque para o lugar onde Ele está te levando. Abrão tinha uma palavra, ele sai debaixo de uma palavra. O problema, sabe o que eu vejo? É que Abrão não permanece na palavra que ele recebe ao sair de Harã. O texto diz que ele chega ao Neguebe, às regiões desérticas de Canaã, e a Bíblia fala que aquela região estava tomada pela fome. Sabe qual foi a brilhante ideia que Abraão teve? Ir para o Egito, porque no Egito as terras, elas eram terras muito férteis por conta do rio Nilo, então as terras eram férteis. Então Abraão pega a sua família, pega o seu clã, pega a sua casa e diz, vamos para o Egito porque lá tem comida. Pergunta a você, Deus mandou Abraão para o Egito? Sim ou não? Não. Ele foi por conta própria. Ele foi para suprir uma necessidade dele. Ele foi para, de alguma forma, tentar prover algo para a família, mas quando ele decide sair da terra dele, movido por uma palavra, o que Deus estava dizendo para Abrão? Abrão, eu sou o seu sustento, eu sou a sua provisão. Eu prefiro ficar numa terra deserta e hostil, mas debaixo de uma palavra, do que estar numa terra fértil, mas que Deus não mandou eu estar.
Muitas vezes nós optamos por uma situação mais favorável, porque é mais fácil de estar nesse lugar, mas não é o lugar que Deus preparou para a gente. Querido, você é filho de um Deus de milagres. Se Deus ainda que tenha te levado para uma terra hostil e deserta, Deus vai providenciar para você tudo que você precisa nesse lugar. Deus é um Deus de milagres. Ele faz brotar maná, Ele faz brotar água, Ele faz tudo o que você precisa para que você seja bem-sucedido nesse lugar, ainda que seja um lugar difícil. Essa é a importância da gente se mover por uma palavra e não por uma circunstância. Vamos trazer isso para o nosso contexto? Pode estar difícil de ficar no lugar onde você está hoje, inserido na sua vida pessoal ou em qualquer área, mas se Deus não te autorizou a sair desse lugar, não saia, porque Deus vai te sustentar aí, querido. Se Deus não te autorizou a mudar de lugar, não mude, porque é nesse lugar que Deus vai operar milagres na sua vida. Ah, pastor, mas lá é mais fácil. Ah, pastor, mas o ambiente de lá é melhor. Ah, pastor, mas lá o ambiente é mais favorável. Querido, pode ser um ambiente mais favorável, mas não ser o ambiente que Deus preparou para você. A questão não é o lugar, a questão é o Deus que nos levou àquele lugar. E se Deus levou você aonde você está, é para você ficar onde está. Só Ele pode te tirar daí. Mas Abrão, infelizmente, não entendeu assim. E aí, você conhece a história, lá no Egito ele teve que mentir, porque ele pensou o seguinte, olha só como ele se enrola todo. Ele pensou na sua cabeça o seguinte, meu Deus, a minha mulher é linda, eu vou chegar lá, e aí vão me matar para ficar com ela, porque era uma prática da época também. Você mata o marido para ficar com a esposa. Jeito bem tranquilo de lidar com as coisas, né? Sua mulher é bonita, eu quero ela, então você morre, pá, mata o cara e fica com a mulher. Jeito prático de lidar com as coisas. Mas, enfim, nessa época isso era possível, né? E depois tudo muda. Então Abraão pensa o seguinte, vão acabar com a minha vida para ficar com a minha esposa. Então ele chega lá e mente. Sara, vamos combinar um negócio. Ó, combinadinho, você é minha irmã, beleza? Irmãzinha, ok? Tudo certinho. Na verdade, ele conta uma meia mentira, se é possível isso, né? Porque Sara e Abraão, ou Sarai e Abrão, eram meio irmãos, eram filhos do mesmo pai, que, obviamente, antes da lei, era permitido esse tipo de matrimônio. Mas o coração de Abraão está mentindo 100%. Por quê? Porque na cabeça dele, porque Sara não vivia como irmã ou meia-irmã de Abraão, Sara, na prática, era esposa de Abraão. Então ele engana, ele mente. Ou seja, ele estava num lugar que não era para ele estar. E aí, no momento que ele está num lugar que não é para ele estar, ele faz algo que não era para ele fazer, para tentar, de alguma forma, se livrar de algo que ele imaginava que iria acontecer. Percebe como uma atitude errada vai puxando a outra? O que acontece nessa história? O faraó descobre acerca da mentira de Abrão e o expulsa do Egito. Ele precisa voltar de novo para a região cananeia. Ele volta para lá e lá não tem lugar. Eu só estou remontando a história aqui para você entender. No capítulo 13, lá não tem lugar para Abrão e Ló, que era o seu sobrinho, permanecer no mesmo lugar. Então, o que eles têm que fazer? Se separar. Então, o clã de Ló vai para um lado e o clã de Abraão vai para o outro. E aí, Ló escolhe os lugares bons da história, Ló escolhe os pastos verdejantes e vai residir em Sodoma. E Abraão permanece naquela região desértica. Abraão permanece na região de Canaã. Abraão permanece ali. E aí, o que acontece depois? Há uma guerra de alguns reis que se juntam contra algumas cidades da qual Ló habitava, Sodoma. Eles invadem Sodoma e
toma Ló, sobrinho de Abrão, como prisioneiro. Abrão fica sabendo, junta 318 homens do seu clã e vai libertar o seu sobrinho. O que eu estou tentando explicar para você? É que enquanto Abrão estava vivendo toda essa situação, o que Deus havia falado para ele, foi ficando para trás. Mas isso é fruto de uma atitude incoerente que ele teve lá atrás. Quando ele decide sair do lugar que Deus havia conduzido ele naquele momento. Ele sofre todas essas consequências. E aí, num determinado momento, ele chega aqui no capítulo 15, entra na sua tenda e diz assim: já deu para mim, Senhor, não aguento mais. O Senhor abriu uma porta lá atrás, mas até agora nada. O Senhor liberou uma palavra, eu saí da minha casa, eu deixei os meus pais debaixo dessa palavra, mas até agora não aconteceu nada. Aconteceu tudo menos o que o Senhor falou. Eu tive que mentir no Egito, eu fui para o Egito, eu corri atrás do meu sobrinho, eu tive que guerrear com ele, com os reis, eu tive que me esforçar, eu perdi tempo e eu estou aqui, continuo sem filhos. Nessa história toda tem o momento em que o pastor Hélio ministrou aqui, que é o encontro com Melquisedeque, que ele dá o dízimo. Melquisedeque é uma figura emblemática na Bíblia, é tipo o mestre dos magos. Está ligado, mestre dos magos, caverna do dragão? O cara aparece e some, do nada. Melquisedeque é tipo um mestre dos magos. Ele não tem história na Bíblia sobre ele. Ele aparece e some. Acabou. Não vê mais registro nenhum desse cara aqui, nem sabe quem é ele. A única informação que a Bíblia nos dá é que ele era rei e sacerdote de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Só isso. Depois você vai ver uma referência dele no livro de Salmos e uma outra referência em Hebreus. Acabou. Não tem história nenhuma sobre ele. É tipo, me permita, mestre dos magos, vai e volta. Sumiu. E aí Abrão está lá nessa situação. Algum tempo se passou, algumas coisas se foram, mas nada do que Deus havia falado havia acontecido. Está cansado, está extremamente decepcionado, cheio de dúvidas, de incertezas. Porque o tempo está passando e o que Deus havia liberado não havia acontecido. Querido, eu tenho certeza que Deus te trouxe aqui nessa noite por algum propósito. Eu tenho certeza que Deus te trouxe aqui nessa noite para reativar algumas coisas no seu coração. Quem sabe coisas que você está esperando há algum tempo. Quem sabe coisas que você está ainda carregando há algum tempo. Deus aprove, te trouxe até aqui para que você fosse reativado em algumas coisas que Ele falou. Mas nesse lugar que Abrão está, e que muitas vezes nós estamos, é muito fácil retroceder. Eu fico imaginando que se Deus não visita Abrão ali naquele lugar, ele voltaria para casa. Quer saber? Vamos embora, Sara, vamos embora, vamos voltar para a nossa vida. Acho que a gente se enganou, eu acho que a gente ouviu demais, eu acho que a gente ouviu coisas demais da parte de Deus. Não tem esse negócio de filho, não existe esse negócio, vamos voltar para a nossa vida que é melhor. Tem muita gente, querido, porque o tempo está passando, porque as situações não mudam, querendo voltar à velha vida, retrocedendo, ao invés de avançar para o destino que Deus já liberou sobre ele. Então, em nome de Jesus, se você hoje está numa tenda, olhando para a tenda e não vê futuro, não vê nada além dos limites da tenda, há algo que Deus quer reativar no seu coração, há algo que Deus quer completar, que ainda não foi completado. Quem sabe é uma cura que você ainda não recebeu por completo, quem sabe é algo que você sabe que é para você e para a sua vida, mas que depende de perseverança, de obediência e de processo, porque Deus age no processo. Algumas coisas com Deus são assim, outras são demoradas.
Algumas coisas Deus faz na hora, outras Ele faz depois. O fato é qual é o seu comportamento diante de algo que você sabe que Deus precisa fazer na sua vida. Volta para casa? Volta para a velha vida? Abandona tudo? Tem gente que abandona, tem gente que não aguenta a pressão, tem gente que não aguenta o processo, volta para a velha vida. Mas ao mesmo tempo, deixa de viver o que Deus havia preparado. Em momentos assim, olha o que acontece com o exemplo de Abraão. Primeiro, o Senhor falou com ele. No verso 1, diz, depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão. Diga comigo, o Senhor falou a Abrão. Sabe o que você tem que fazer diante de situações como a de Abrão? Ouvir a voz correta. Porque nesse momento você vai ouvir muitas vozes. Você vai ouvir vozes da sua carne, você vai ouvir vozes da sua própria vontade, da sua alma, você vai ouvir vozes estranhas, você vai ouvir vozes do diabo, você vai ouvir vozes das circunstâncias, mas também você precisa ouvir a voz de Deus. Porque Deus vai falar com você, querido. No momento que você estiver pensando em desistir, no momento que você estiver pensando em retroceder, Deus vai falar com você. Deus falou com Abrão, Deus visita Abrão. Sabe qual foi uma das coisas que Deus disse a Abrão? Não tenha medo. O medo paralisa. O medo, ele suga as nossas energias. O medo nos impede de dar passos de fé. O medo te impede de viver as conquistas de Deus para você. Sabe o que Deus está dizendo para você hoje também? Não tenha medo. Ei, meu filho, minha filha, não tenha medo. O que eu liberei sobre a sua vida já está liberado. Você está aqui e eu vou preparando o lugar para você se aproximar e se apropriar disso. Então não tenha medo. Diante de um resultado, diante de uma circunstância, diante de uma incerteza, Deus está dizendo para você nessa noite, não tenha medo. Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Depois ele diz o seguinte para Abrão, não tenha medo, eu sou o seu escudo. Eu sou o seu escudo. Deus está dizendo para você nessa noite, eu sou o teu escudo. Eu protejo você, eu cuido de você. Você é meu filho amado, eu tenho um propósito, eu tenho um projeto para a sua vida, eu tenho algo para terminar, eu tenho algo para fazer, eu tenho algo para completar. Não tenha medo, eu sou o seu escudo e grande será a sua recompensa. Grande será a sua recompensa, grande será a sua recompensa. Aqueles que são fiéis, que obedecem, grande será a sua recompensa. Aqueles que são dispostos a esperar, a confiar no Senhor, grande será a sua recompensa. Ouça a voz correta nessa noite. O diabo vai te dizer o seguinte, retroceda, volta, vai embora. Não tem nada de Deus nessa história não. O diabo vai dizer o seguinte, olha, viu de onde você saiu? Volta para a sua segurança, volta para onde você estava, lá você era feliz, lá você tinha alegria, lá você dava risada, agora você está passando por isso, agora você está vivendo isso, e Deus está te dizendo, não tenha medo, eu sou o teu escudo, a sua recompensa está garantida, eu estou reservando para você, eu estou contigo, eu vou contigo, eu te trouxe até aqui e vou continuar com você, até o lugar para onde eu estou levando você. Que voz você está disposto ou disposta a ouvir nessa noite? Procure o discernimento para ouvir a voz de Deus. Procure o discernimento para ouvir a voz de Deus. O discernimento vai te dar a condição de ouvir a voz de Deus. Amém? Discernimento é fundamental. Sabia? Discernimento é mais importante do que o conhecimento. Você pode conhecer coisas sobre Deus, mas se você não tiver discernimento, você não vai conseguir aplicar isso na sua vida. Por exemplo, você sabe que tomate é uma fruta. Sim ou não? Mas é o discernimento
que faz você não colocar o tomate na salada de frutas, por exemplo. Ou pelo menos não deveria, né? Não sei, de repente tem alguém que bota, sei lá. Tem doido para tudo, né? Mas tudo bem. Mas é o discernimento que faz você não colocar, por exemplo, o tomate na salada de frutas. Não é só o conhecimento. É você discernir que não combina, não tem nada a ver. A mesma coisa, uma coisa é eu saber o que Deus tem para a minha vida. Outra coisa é eu discernir o que é meu e o que é dele para fazer a vontade dele. Não basta conhecer. Você precisa discernir para aplicar. Quanto maior o seu nível de discernimento, maior será o seu nível de profundidade em Deus. Então busque por discernimento, querido. Deus vai falar com você. Deus vai falar com você. Amém? A segunda coisa que eu vejo em Abrão aqui, e que Deus mostra para ele, é que nós precisamos pensar além das nossas possibilidades. Diga comigo, pensar além das minhas possibilidades. Olha o que Abrão fez, versos 2 e 3. Abrão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possui Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. O que Abrão está fazendo aqui? Ele está colocando barreiras. Deus está dizendo o seguinte: Abrão, não tenha medo, eu sou o teu escudo, a sua recompensa será grande, há uma descendência preparada para você. E o que Abrão está respondendo? Ah, mas Senhor, como assim? Eu continuo sem filhos. O meu herdeiro vai ser o meu servo, o meu criado. Ou seja, Abrão põe barreiras. Querido, se você quer viver o final da história, se você quer viver tudo que Deus preparou para você, pense além do que é possível, porque você é filho de um Deus que ainda faz coisas impossíveis na terra. Você é filho de um Deus que cura o que os médicos dizem que não tem cura. Você é filho de um Deus que restaura casamento quando tudo diz que não é possível mais ser restaurado. Você é filho de um Deus que abre portas quando todas se fecharam para você. Você é filho de um Deus que recupera pessoas quando os outros dizem não tem mais jeito, não dá mais, já foi, vai morrer desse jeito. Você é filho de um Deus que ainda faz coisas impossíveis na terra. Pode aplaudir ele, não fica com medo de mim não. Aleluia! Pense além do que é possível, por favor. Se Jesus está te convidando para andar sobre as águas, então é sobre as águas que você vai andar. Se Jesus está te convidando a distribuir os pães para 20 mil pessoas, então apenas com 5 pães, é para 20 mil pessoas que você vai distribuir os pães. Se Deus está dizendo, mergulhe 7 vezes e você será limpo, então mergulhe 7 vezes e você será limpo. Se Deus está dizendo, atira as suas flechas 6 vezes contra o chão, então atira as suas flechas 6 vezes contra o chão, mas não fica preso às possibilidades, porque você é filho de um Deus que faz o impossível na terra. Se Deus está dizendo que Abrão terá filhos, então Abrão terá filhos. Você entende aqui a incoerência, querido? Você entende aqui a incoerência? Abrão põe barreiras, diz, mas eu não tenho filhos. Deus age no sobrenatural, querido. Deus age nas impossibilidades. Tudo é possível ao que crê. Se Deus começou, Ele vai terminar. Está difícil, está demorando, está complicado. Se Deus começou, Ele vai terminar. Deus começou a salvar sua família? É toda ela, não é uma pessoa só. Deus começou a restaurar a sua vida, querido, não desista, a restauração é completa. Deus começou a fazer alguma coisa na sua vida, querido, calma, é
Deus vai fazer até o final. Deus não faz pela metade. Você já deixou alguma coisa pela metade? Uma obra pela metade? Uma pintura pela metade? Você está pintando a parede, aí você pinta metade da parede, a outra fica da outra cor. Olha que maravilha. Imagina que coisa doida, né? Deus não faz nada pela metade. Deus termina o que Ele começa. As impossibilidades é nós que colocamos. E sabe o que Deus faz para ilustrar o que está acontecendo com Abrão? Ele faz o seguinte: Abrão, sai da tenda. Abraão acho que não entende nada. Eu falei, como assim, Senhor? Deixa eu aqui na minha depressão, deixa eu aqui, me larga na minha tristeza. Aí Deus, Abraão, sai da tenda, que eu vou te mostrar alguma coisa. Tá bom, agora olha para cima, conta estrelas, porque à medida que você conseguir contar, é a sua descendência na terra. Sabe o que Deus está convidando você para fazer nessa noite, querido? Olhar para cima. Não é para olhar para trás, não é para olhar para o chão, não é para olhar para o lado, é para olhar para cima, porque é de cima que virá a resposta, porque é de cima que virá o milagre, porque é de cima que virá a porta aberta, porque é de cima que virá a ordem aos anjos a teu respeito, dizendo, faz isso, faz aquilo, faz como eu determinei. É de cima que virá a direção que você precisa. Por isso que eu convidei você nessa noite a sair daqui a contar estrelas, porque é contando estrelas que você vai conseguir viver o plano de Deus para a sua vida. Não é só na razão, a razão é importante, mas muitas vezes ela é uma barreira. O que Deus tem para fazer está além dos seus limites. Ei, levanta a cabeça. Para de andar como se a vida tivesse terminado para você. Para de andar como se as possibilidades estivessem se encerrado para você. Para de andar como se todas as portas estivessem fechadas para você. Ei, o Deus que abre portas não fechou todas. Existe alguma ainda que Ele certamente vai abrir. Existe um caminho ainda que certamente Ele vai mostrar. Existe uma palavra ainda que certamente Ele tem para liberar. Ele te convida, sai da tenda, olha para cima. Sabe o que Jesus fala em Lucas 21, no sermão escatológico? Ele diz assim, olha, quando essas coisas começarem a acontecer, olha para cima, porque a redenção de vocês se aproxima. Quando as circunstâncias começarem a acontecer sobre a sua vida, ei, olha para cima, olha para cima. Não faz como Pedro, que no meio das águas começa a reparar nos ventos, e quando ele começa a reparar nos ventos, ele começa a afundar. Você não foi feito para afundar, você foi feito para andar sobre as águas, você foi feito para viver uma vida de milagres. Então no teu trabalho, na sua casa, na sua vizinhança, onde você está inserido, olha para cima. O Deus que te trouxe até aqui não se enganou, Ele não errou o caminho. O Deus que te trouxe até aqui, Ele sabia exatamente o que Ele estava fazendo. E Ele usa cada situação da sua vida para promover o nome dEle, para que Ele seja exaltado. E aí, olha a resposta de Abrão. A Bíblia fala no verso 6, Abrão creu no Senhor. Repita comigo, Abrão creu no Senhor. Fala assim, eu também vou crer, porque aquele que começou vai terminar. Amém? Os versos 7 a 11, e eu estou terminando, sela o que Deus havia falado.
E a imagem é linda. Sabe o que acontece nessa história? Deus é tão confiável e fiel que Ele dá comprovações muitas vezes do que Ele falou. Então Ele pede para Abrão, pega animais, pega alguns animais aí, você vai sacrificá-los para mim, e você vai cortá-los pela metade. Então Abrão vai lá, pega alguns animais, pega cabra, novilha, carneiro, com 3 anos de vida, e corta os animais pela metade, e coloca cada metade uma em frente à outra. Preste atenção. E aí a Bíblia fala que uma coluna de fogo, um fogareiro esfumaçante, como uma tocha acesa, passa entre os animais. Sabe o que é isso, querido? Sabe qual é a revelação disso? Era o que acontecia naquela época para firmar uma aliança, um pacto. Sabe o que eles faziam? Hoje a gente assina contrato, não é? Você quer firmar um pacto, um compromisso com alguém, você vai lá e assina, porque o que está escrito é para acontecer, é uma comprovação. Aquilo que você, claro, para crente isso não funciona, porque crente de boca é a mesma coisa também. Nós firmamos pactos de boca e isso vale tanto como para quem está escrito. Mas, se você quer uma segurança maior, você bota no papel. Não é verdade? Não é assim? Você bota no papel. Era um compromisso, um pacto. Naquela época, para que a aliança, o compromisso, o pacto fosse firmado entre 2 pessoas, eles matavam animais, colocavam as 2 metades, uma de frente para a outra, e juntos os 2 passavam por entre as metades, de mãos dadas, dizendo: está firmado um compromisso, uma aliança de pacto entre nós. Tudo o que eu me comprometi com você e você comigo vai acontecer. Sabe o que Deus está fazendo com Abrão? Firmando um pacto de sangue, dizendo para ele: tudo que eu me comprometi com você, eu vou cumprir. Eu passei por entre as metades, Abrão, para dizer para você que eu tenho um compromisso com você. Querido, Jesus derramou o sangue dele por você. O sangue de Jesus derramado naquela cruz é o compromisso de Deus com a sua vida. A Bíblia fala que nós temos em Jesus um sim para todos os propósitos de Deus para a nossa vida. O sangue em Jesus também foi derramado. O compromisso também está estabelecido. E ele alcança a sua vida hoje. O que Deus começou, Ele vai terminar. Vamos ficar de pé. Deus não desiste dos seus propósitos. Deus não abre mão. O que Ele começou, Ele vai concluir. Mas e a sua parte? O que você está disposto a fazer nessa noite? Você está disposto a sair da tenda? Você está disposto a contar estrelas? Você está disposto a esperar pelo impossível? Alguém já derramou um sangue para dizer para você o seguinte: a minha parte eu garanto, está garantido. O que eu prometi eu vou fazer. Mas e você? Está disposto a esperar? Está disposto a fechar com Deus uma parceria? Ele já fechou contigo. Você está disposto a fechar com Ele? Ele convida você nessa noite a trilhar essa jornada incrível de fé, de confiança e de obediência. Uma jornada incrível de dependência dEle. Quem sabe você tem muitas outras opções na mão, como Abrão tinha. Mas nessa noite Ele está dizendo o seguinte: olha, eu te trouxe aqui para reativar algumas coisas no seu coração. E para dizer que eu não me esqueci
que eu me comprometi com você. O que eu comecei, eu vou terminar. Seja fiel, seja obediente, seja perseverante, continue na minha direção. O que eu comecei, eu vou terminar. O que eu comecei, eu vou terminar. Quero orar por você nessa noite. Não sei de que maneira essa palavra alcança o seu coração. Não sei que área da sua vida essa palavra alcança o seu coração. Mas eu quero orar com você. Quero convidar você a sair do seu lugar e vir para cá. Nós vamos terminar o culto aqui e orarmos juntos. Então saia do seu lugar. Vem para cá, vamos orar juntos. Em nome de Jesus, Deus tem um projeto para você, querido. Deus tem um propósito para você. Hoje é noite de contar estrelas. Hoje é noite de contar estrelas. Hoje é noite de viver o impossível. Em seu eterno amor, nós seremos abalados. Nós seremos abalados. Se você está disposto a contar estrelas, saia do seu lugar. Se você está disposto a andar por fé, saia do seu lugar. Se você está disposto a andar de cabeça erguida, saia do seu lugar. Se você está disposto a confiar 100% numa palavra que te trouxe até aqui, então saia do seu lugar. Se você está disposto a dizer sim para o plano de Deus, então saia do seu lugar, porque Ele se compromete com você nessa noite. O que eu comecei, eu vou terminar. O que eu abri, eu vou fechar. O que eu iniciei, eu vou concluir. Eu não deixo nada inacabado. Eu não deixo nada por fazer. Coisas que eu comecei, eu vou concluir. Eu vou terminar. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos seguirem contra nós, não seremos abalados. Não seremos abalados. Não seremos abalados. Há um fogo que se move aqui nesse lugar. Há um fogo dizendo o seguinte: olha, eu estou aqui para firmar um pacto, para firmar um compromisso. Eu passo por vocês. Eu passo por vocês. Eu estou comprometido com a minha palavra. A palavra que eu liberei para a sua vida. A palavra que eu liberei para vocês. Enquanto isso, Ele é o seu escudo. Ele é a sua recompensa. Não tenha medo. Não paralise. Saia da tenda. Olha para cima. Conta a estrela. Seremos abalados. Seremos abalados. Seremos abalados. Confiando em nosso Deus. Conta a estrela. Conta a estrela. Eterno amor. É isso, é isso, é isso. Seremos É isso, abalados. isso também eu vou fazer. Isso também eu disse e vou cumprir. Isso também eu disse e vou concretizar na sua vida. Querido, há uma decisão que você precisa tomar. Se você quer ficar na tua tenda, se você quer ficar no limite, ou se você quer viver o propósito de Deus, há uma decisão que você precisa tomar. Deus está comprometido com o que Ele disse para você. Deus está comprometido com o que Ele disse para você, não com o que você ouviu. Então por isso que é preciso de discernimento. Mas se você ouviu a voz correta, ouviu a voz de Deus, então é isso. Deus vai fazer. Senhor, em nome de Jesus, todo medo do futuro, todo medo das incertezas, todo medo, Deus, das circunstâncias,
dos resultados, todo medo do desconhecido, em nome de Jesus, nessa noite, seja vencido. Em nome de Jesus, a tua palavra é clara para nós hoje. Não tenha medo, filho, filha, não tenha medo, não tenha medo. Eu sou o teu escudo, grande será a sua recompensa. Olha para cima, olha para cima. Há alguém que derramou um sangue precioso por você. Há alguém que deu um futuro para você. Há alguém convidando a você hoje para viver uma jornada incrível de fé. Abençoa teus filhos, Senhor, nessa noite. Nós liberamos uma palavra sobre eles. Liberamos uma palavra de conquista. Liberamos, Senhor, uma palavra de propósito. Liberamos uma palavra de promessa. Liberamos uma palavra de cuidado. Liberamos uma palavra de cura. Liberamos uma palavra de milagre. Liberamos, Deus, uma palavra de coragem, de ousadia. Liberamos uma palavra, Senhor, ó Deus, de obediência para seguir nos teus passos, para ouvir a tua voz, para se apegar à tua palavra. Liberamos uma palavra de realização. Liberamos uma palavra, Senhor, de término daquilo que o Senhor começou. O que o Senhor começou, que o Senhor cumpra. O que o Senhor iniciou, que o Senhor cumpra na vida dos teus filhos. Toda promessa, toda palavra, toda revelação, tudo que foi liberado, Senhor, sobre nós, nós recebemos nessa noite. Nós recebemos nessa noite. E nada poderá nos parar. Nós somos imparáveis quando ouvimos a tua voz. Nós somos imparáveis quando seguimos o Senhor, quando decidimos fazer a tua vontade. Nada poderá nos parar. Nós não vamos desistir do que o Senhor prometeu. Nós não vamos desistir do que o Senhor prometeu. É o diabo que vai desistir da nossa vida. Nós não desistiremos do Senhor. Nós não desistiremos do teu projeto. Continue com seus olhos fechados. Antes de terminar, eu preciso perguntar se há alguém aqui nessa noite que ainda não entregou sua vida a Jesus, que ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu preciso perguntar para você, se você quer fazer isso agora. Então, rapidamente, o meu convite é para você que precisa entregar sua vida a Jesus. Há alguém aqui nessa condição? Se há, faz um sinal para mim, levante uma de suas mãos.